Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de MySQL. Hoje a gente começa a estudar as junções, que do inglês a gente chama de joins, né? Que são pesquisas onde a gente junta duas ou mais tabelas para retornar registros compostos entre duas ou mais tabelas. Ou seja, a consulta irá retornar registros compostos de diversas colunas e de colunas de diversas tabelas diferentes, desde que esses registros se relacionam, né, através das tabelas de alguma forma, como a gente fez aquelas os um para muito, né, um para um, muitos para muitos, né, que são as junções que a gente faz. Geralmente, a gente utiliza os índices das tabelas para fazer junções. Esses índices podem ser as chaves primárias ou as chaves estrangeiras. Mas isso não é necessariamente obrigatório. Havendo registros que se relacionam de alguma forma entre duas tabelas, a gente pode criar consultas, né, utilizando junções. Todos os bancos de dados relacionais, incluindo o MySQL, que a gente estuda, né, implementam essas junções. Essas junções elas são a left join, ou seja, junção à esquerda, a right join, junção à direita, e a inner join, que é a junção ao centro. Bom, e para a gente começar esses nossos estudos, nós vamos iniciar aqui pelo left join, que é junção à esquerda. Bom, se a gente abrir o nosso banco de dados, o último banco de dados que a gente criou, de DB Loja Virtual, a gente tem aqui, né, seis tabelas. A gente já conhece consultas onde elas respondem, né, quais são os clientes, que tipo de clientes, quais as idades dos clientes, né, quais são as imagens, quais são os pedidos e quais são os produtos. Né? A gente consegue responder com os selects que a gente aprendeu. Porém, imagine se a gente precisasse saber, né, quais são os pedidos de um cliente específico, né? Quais são as descrições técnicas de um certo produto, né? Quantos pedidos eu tenho, quantos produtos eu tenho para cada pedido. Veja que eu preciso utilizar mais de uma tabela para responder a essas consultas. Por isso que a gente estuda essas junções. E dependendo do tipo, né, dessa junção, os nossos resultados das tabelas, das consultas, né, desses relacionamentos entre tabelas, ele trará resultados diferentes. Né? Eu vou aqui, por exemplo, selecionar aqui, na verdade eu vou duplicar isso aqui. Eu vou selecionar aqui os clientes. Eu vou duplicar essa tabela também, novamente. E aqui eu tenho os clientes. Aqui eu tenho os pedidos. Só para a gente ficar mais fácil de eu visualizar esses resultados. E aqui eu vou ter a minha consulta SQL. Então, eu vou fazer aqui um select. Né? Vou retornar tudo. Select asterisco. Quando eu quero retornar tudo, eu dou um select asterisco. Todos os registros, né? Todas as colunas. From. E suponha que eu quero retornar os resultados de TB clientes e TB pedidos. Bom, eu vou utilizar aqui para fazer essa junção, né, como a gente utilizaria um comando AND, né, eu vou utilizar para fazer a junção o left join. Left join, ou seja, junção à esquerda. Bom, eu fazendo isso aqui, o que eu estou querendo dizer? Eu vou retornar todos os registros da tabela à esquerda
né, que é o TB clientes. E caso existam, eu vou retornar os registros da tabela à direita. E para haver esse retorno, tem que ter, né, um relacionamento entre eles. Então, eu preciso saber qual o campo, né, que vai fazer essa ligação entre as duas tabelas. Se eu voltar aqui, eu tenho aqui o ID do cliente, né, na tabela cliente, e na tabela pedido, eu tenho também o ID do cliente. Então, eu sei que um cliente ele pode ter vários pedidos, né? Tem esse relacionamento de um para muitos. Um cliente ele tem vários pedidos. Então, o campo que será o pivô, né, da ligação entre as duas tabelas vai ser o ID do cliente. Então, eu vou fazer aqui a ligação. Ó. Eu vou usar a palavra reservada on, né? E eu vou utilizar aqui abre e fecha parênteses e vou falar, né, qual que vai ser o pivô, né, de ligação. Então eu vou falar que lá em TB clientes, ponto, o ID do cliente, ele vai se relacionar, ó, igual TB pedidos, ponto, ID cliente. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu vou retornar todos os registros onde o ID do cliente, né, que está lá na TB cliente, seja igual, né, o ID do cliente lá na tabela pedidos. Veja, né, se não tiver relacionamento, ele não vai retornar os registros. Então, tem que ser igual, né, tem que ser igual o valor que está em TB cliente para o ID do cliente, tem que ser igual ao valor do ID do cliente que esteja no ID pedidos. Então, para a leitura ficar mais correta, a gente tem que saber, né, que o ID do cliente lá na tabela cliente tem que ser igual ao ID do cliente lá no TB pedidos. E a TB clientes, né, porque eu estou utilizando o left join, é a tabela que vai ter prioridade, né, ou seja, que vai retornar os resultados. Então, left join está me dizendo que o que está à esquerda, né, TB clientes, vai ter prioridade para o TB pedidos. Eu vou retornar os resultados de TB clientes, onde, né, o ID do cliente seja igual ao ID do cliente em TB pedidos. Então, eu vou retornar todos os registros da tabela clientes e se houver relacionamento, eu retorno os registros de TB pedidos, né? Então, eu vou ter aqui os meus clientes e vou ter o pedidos caso haja essa operação seja satisfeita. Se essa operação for satisfeita, eu retorno o TB pedidos. Caso não, né, só TB clientes. É assim que a gente faz a leitura. Então vamos executar esse comando, né? Eu falo sempre para vocês guardarem esse comando para pesquisa. Vamos executá-lo. Veja, né, que na tabela aqui à esquerda eu tenho todos os registros da tabela, né, cliente retornados. E aqui eu tenho a tabela pedidos, né? Veja, né, ID do cliente, nome e idade, né? Isso aqui representa a tabela clientes. Daqui para frente representa, né, ID pedido, ID cliente, data e hora, representa a tabela pedidos. Então, neste caso aqui, né, todos os registros foram retornados, né, da tabela tanto cliente como pedidos, porque foi satisfeito, né, em todos os registros essa condição. Mas se eu tivesse aqui um usuário, né, vamos inserir aqui um valor, por exemplo, vamos inserir um novo usuário, insert into TB clientes, nome,
idade, values. Eu estou inserindo outro cliente, tá? Porém, eu não vou fazer compra, né? Esse cliente não vai me fazer compra, não vai ter registros de pedidos, né? Então, eu vou inserir aqui o Antônio. Vou colocar aqui 45 anos. Bom, então eu inseri, né? Inserir esse usuário. E vou refazer aquela nossa consulta, só para vocês verem o que acontece. Eu vou fazer a mesma consulta. Ó. Vou selecionar todos os registros, né, de TB clientes. E se houver relação entre clientes e pedidos, eu retorno o que há dentro de pedidos. Ok? É assim que a gente faz a leitura do left join. Então veja, né? Eu retornei todos os clientes, porém aqui em Antônio, como ele não tem relação, ó, eu não retornei, né, o que existe na tabela TB pedidos, porque isso aqui não foi satisfeito, né? Então o left join ele retorna todos os registros da tabela à esquerda, que no nosso caso é o TB clientes, e se existir relação, né, eu retorno os registros da TB pedidos. Os registros que têm relação foram esses três. O Antônio, como não tem nenhuma relação, ele não foi retornado. É assim que funciona a nossa junção à esquerda, ou seja, o left join. E para praticar mais um pouco, vamos responder outra consulta aqui. Digamos que eu queira saber, né, quantos produtos possuem imagens. Então eu preciso saber, né, se os meus produtos possuem imagem. Bastante simples, né? Vamos fazer outra consulta com left join. Eu vou colocar aqui, ó, select asterisco from. Aqui eu vou selecionar TB produtos, né? Ou seja, o produtos é o pivô, né? Porque eu quero retornar todos os registros de produto. Left join TB imagens, né? Que eu quero saber quais produtos têm imagem. E eu tenho que informar, né, qual que será o pivô desse relacionamento, né? On, utiliza a palavrinha on. O pivô do relacionamento, olha só, o produto tem um ID, né, e a imagem também, né, se relaciona com ele. Ou seja, um produto ele pode ter várias imagens, né, um relacionamento de um para muitos. Um produto, né, tem um ID, ele vai se relacionar aqui na tabela imagens com o ID do produto, né? Então, on, abre e fecha parênteses, né, e aqui dentro eu vou colocar, ó, TB produtos, ponto, ID do produto seja igual a TB imagens, ponto, ID do produto, né? Então, dessa forma aqui, eu vou me retornar todos os registros da tabela produtos e caso exista relacionamento, né, ou caso exista o ID do produto na tabela produtos seja igual ao ID do produto na tabela imagem, eu retorno o resultado em TB imagens. É assim que a gente faz a leitura, tá? Vamos executar esse comando. Veja, né? Todos os registros em TB produto foram retornados com sua respectiva, né, relação em TB imagem. Se a gente ver aqui, né, retornou 3 vezes o notebook, porque existe, né, lá na tabela TB imagens, 3 vezes, né, 3 imagens para esse mesmo produto. Bom, então dessa forma a gente tem o resultado, né, utilizando o left join. Lembrando sempre, né, que o left join ele retorna todos os resultados da tabela à esquerda. E caso exista relacionamento com a tabela à direita, né, caso a condição for verdadeira, eu retorno os resultados da tabela à direita. Aqui no nosso caso, retornaram todos, porque todos os registros da tabela à esquerda, né, da tabela TB produtos,
possuem relacionamento com a tabela TB Imagens, né, que é o que está à direita. Pode parecer um pouco vago, né, esse tipo de consulta, mas à medida que a gente for avançando, a gente vai entender que certas aplicações a gente precisa, né, desse tipo de junção, né, nas nossas consultas entre uma ou mais tabelas. Espero que tenham gostado, né? Pratiquem mais, façam mais pesquisas com as outras tabelas. E caso tenham alguma dúvida, é só chamar. Até a próxima aula.